Bíblia e homossexualidade, exegese e hermenêutica. Na minha opinião pessoal, ser homossexual, como ser uma pessoa mentirosa, como ser um adúltero, como ser alguém que gosta de enganar as pessoas, um picareta, vamos dizer, é opção. Em relação à opção, não é uma opção. Ninguém escolhe ser homossexual, assim como ninguém escolhe ser heterossexual. É uma coisa que a gente percebe no nosso desenvolvimento, que a gente sente atração por uma amiga ou por um amigo. Convidamos a todas as pessoas a conhecerem a palavra de Deus, a conhecerem o que é Evangelho. E o Evangelho, ele é inclusivo. A Bíblia, na verdade, é um conjunto de livros. São mais de 70 livros, produzidos ao longo de 4, 5 mil anos de história. E é um conjunto de livros construído de muitos modos. Tem poesia, tem crônica, tem literatura, tem reflexão, provérbios. E o mais importante é que ela espelha a cultura de um povo, a história de um povo. A Bíblia foi escrita em metáforas, em poesias, em textos filosóficos, em reflexões, teorias. E ela precisa ser interpretada. A interpretação a gente chama hermenêutica ou exegese, que é a pessoa que estuda o texto literário e faz uma interpretação do texto, utilizando-se de recursos da exegese, como, por exemplo, estudar o texto na língua original, hebraico, aramaico. Então, tudo é verdade o que está na Bíblia, mas é preciso compreender a origem, a fonte, a época, a história. Se tiver que ser pregado algum exemplo, eles ainda vão usar de brincadeira, né? Como Deus criou Adão e Eva e não Adão e Ivo. Bem, se nós partirmos do princípio, desse princípio, se era Adão e Eva porque existem homossexuais, nós vamos chegar em outras perguntas. Se eram duas, se era um casal, como que nós temos hoje japonês, negros, né? Como que nós temos pessoas tão diferentes? Só tinham duas pessoas. Será que se esse casal era negro ou branco, então as demais pessoas que vieram já não são da vontade de Deus? Sodoma e Gomorra foi um paradoxo da Bíblia, né, que o Senhor fez questão de mostrar o erro do povo, né, o povo errando em questão da prática homossexual, né, e o Senhor, ele fez o quê? Ele destruiu. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Né? Então nós fomos chamados por Ele para sermos templos do Espírito Santo. Então Sodoma e Gomorra teve este paradoxo, homem com homem, mulher com mulher, né? E isso desagrada aos olhos de Deus. Em nenhum momento fala-se que em Sodoma havia homossexualidade. Né? O que aconteceu em Sodoma e que infelizmente as pessoas não param para compreender, porque é uma leitura bem superficial, uma leitura bem, né, de qualquer jeito, que só de passar os olhos sobre o texto, você já vai compreender que o texto não fala de homossexualidade. O que acontece na passagem de Sodoma e Gomorra é que aquela localidade, aquelas duas cidades, elas estavam extremamente envaidecidas, elas estavam extremamente enrijecidas, o povo com seu coração enrijecido por causa, né, das suas riquezas, por causa de tudo que eles haviam conquistado. Nós precisamos entender também que aquelas cidades já haviam passado por saques, elas já tinham saqueadas, já tinham sido roubadas, então as pessoas estavam extremamente ressabiadas. A gente tem que entender que uma das maneiras que as pessoas utilizavam para humilhar prisioneiros de guerra
era botando as pessoas na posição de mulher, violentando, estuprando um prisioneiro de guerra. O que Sodoma e Gomorra, o que a história nos fala no livro de Gênesis acerca dessa passagem, é que os 2 anjos que não foram reconhecidos nem por Ló, quando eles chegaram naquela cidade, as pessoas acharam que eles eram invasores, espias, podia ter um exército ali perto, pronto para invadir. Então eles quiseram humilhar aqueles 2. Só que o que fica bem claro é que em todos os outros textos que a Bíblia fala, né, a gente vai ter Jeremias falando, Isaías falando, o próprio Jesus falando acerca dos pecados de Sodoma e Gomorra, porém eles não citam nenhum ato sexual. A única vez que se comenta é quando fala de adultério. A prática homossexual é totalmente abominável ao Senhor. Abominação é um entendimento de tudo que não é agradável a Deus, né? Alguns vão dizer até que Deus tinha vontade de vomitar, né? E aí alguns teólogos, alguns pastores vão usar isso para homossexuais. Vai falar assim, olha, tá vendo? Deus não gosta de homossexuais, tanto que ele sente vontade de vomitar quando ele sabe disso, né? Só que aí a gente vai ver que não é essa a questão. A questão de Levítico vai dizer, olha, não se misturem com este povo na questão dos deuses, né, que eles servem. Há um único Deus, há um único Senhor, né? Então, é abominação, só que aí ele vai determinar vários outros caminhos, né? E vai ilustrar vários outros textos que vão dizer assim, olha, se você fizer tal coisa, a morte virá sobre você, a abominação de Deus, né? Na frente de Deus. Então, relacionar o texto de Levíticos com homossexuais para mim, acho uma coisa muito distante, assim, a gente não consegue. Então, assim, algumas coisas já foram mudadas. É o que acaba justificando. Ah, então eu posso comer carne de porco hoje, mas em Levíticos eu não podia, entendeu? Ah, então eu posso fazer isso, mas lá eu não podia. Então, os novos textos é que vêm justificando os anteriores, onde algumas coisas mudaram e outras coisas permaneceram. Então, existem muitas coisas assim, do Antigo Testamento que hoje em dia não se leva mais em consideração, mas com relação a pecado de homossexualismo, de mentira, de roubo, isso continua. Também não diz que a gente pode fazer qualquer coisa, porque se fosse assim, o Apocalipse não dizia que o homossexual, que os roubadores, que os feiticeiros não herdariam o reino do céu. Então, isso quer dizer, o Senhor veio e cumpriu a lei, porém algumas coisas ainda o Senhor deixou claro que não aceitaria como um pecado. A Bíblia não foi escrita em português, né? A Bíblia foi escrita em grego. E a Bíblia usa Paulo, para falar a verdade, porque é muito generalizante a gente falar, né? Em 1 Coríntios 6,9, Paulo diz que o sodomita, ele é traduzido assim, em português: os sodomitas e os efeminados não entrarão no reino dos céus. Mas Paulo escreve no grego malakos e arsenokoitai. Malakos é algo que é mole, que é fino, que é maleável. Nós usamos a gente vai encontrar a palavra malakos em outros textos bíblicos, como, por exemplo, Jesus, quando com raiva, pergunta ao povo: o que vocês foram ver? Por que vocês foram ver João Batista? Vocês achavam que iam encontrar um homem de roupas finas? No grego original, roupas finas está malakos. E arsenokoitai é uma palavra controversa, porque é quase que um analogismo. Ele pode ser traduzido como homem de cama, como prostituto ou como estuprador. Então, quando eles... toda tradução ela é ideológica. Não existe uma tradução que não seja ideológica. Então, quando essas Bíblias em português, aliás, que não podem ser consideradas infalíveis, né? Os documentos da Reforma dizem que infalível são os autógrafos, os originais que já se perderam.
as traduções são traduções de traduções. E muita coisa, tem muita mão do homem ali, não é? Perdeu-se muito o sentido das palavras. Então, Arseno Koitai, nós podemos dizer que é aquele que usa de poder, ou da força, ou do dinheiro, para violar o corpo de uma outra pessoa. E Malakoi, que é traduzido como efeminado, na verdade, ele pode ser traduzido, e ele deve ser traduzido não como efeminado, porque ele tem que ser traduzido em relação a uma pessoa que não tem caráter, a uma pessoa que é mole, a uma pessoa que tem ânimo dobre, a uma pessoa que não tem, enfim, palavra, que não tem caráter, uma pessoa mole. Então a palavra sodomita, ela está completamente mal traduzida no nosso português, né? Está mostrando para nós aqui, através de Paulo, que estava em Roma, que o hábito das mulheres romanas e também de homens foram mudados do natural. Homem com mulher, mulher com homem. Então o Senhor faz questão de mostrar na Bíblia esse tipo de erro. Olha, na realidade, o maior problema de todo fundamentalista são pegar esses textos e, como diz o nosso amigo, né, texto sem contexto é pretexto. Então, o maior problema é que estes textos lidos de uma forma sem o contexto histórico, eles vão trazer referência, sim, como se Paulo estivesse falando contra ao lesbianismo, como também no mesmo versículo ele fala de homem se deitando com homem, recebendo em si mesmos a torpeza, que convinha ao seu erro, cometendo torpeza. Então, a gente teria em Romanos, capítulo 1, versículo 26, Paulo falando contra a homossexualidade e contra o lesbianismo. Só que, na realidade, Paulo estava falando contra a imoralidade que haviam nos templos pagãos de Roma. Ou seja, ali haviam 2 templos de 2 deusas pagãs, cujo os que entrassem dentro do templo eram exigidos deles sacrifícios ritualísticos em forma de atos sexuais sobre o altar. Por isso que dentro desses templos haviam os chamados prostitutos cultuais ou prostitutos do templo. Vamos entender primeiro uma coisa. Naquela época, um casal não ter filhos era algo extremamente vergonhoso, justamente por se tratar de uma cultura patriarcal, por se tratar de uma cultura extremamente diferente da nossa cultura de hoje. Então, independente da religião ou do tipo de adoração das pessoas, não ter filhos era uma vergonha muito grande. Existia adoração a vários deuses, e um deus era o deus da fertilidade. Um casal que adorasse a esse deus da fertilidade e não conseguisse ter filhos, existia um ritual para que eles pudessem receber essa graça. Como em todos os templos ou em várias religiões existem sacerdotes, era-se doado uma criança para o templo, para ser criada dentro do templo, para ser criada mesmo para ser um sacerdote, para cuidar do serviço e servir no templo, desde criança, desde pequeno. Esse sacerdote era preparado. Quando o casal não conseguia ter filhos, o que acontecia? Era feito-se um ritual. Em primeiro lugar, óbvio que se o casal não tinha filhos, era a mulher que tinha o problema estava com ela. Então a mulher ia até o templo, fazia-se um ritual onde ela mantinha uma relação sexual com aquele sacerdote para receber a graça desse deus da fertilidade de poder engravidar do seu marido. Caso ela, mesmo assim, não engravidasse, o problema então estava com o homem. Quem ia ter que ir lá manter uma relação sexual com o sacerdote era o homem. Então o homem ia lá manter uma relação sexual com aquele sacerdote. Isso quer dizer que ele era homossexual? Não. Ele ia lá fazer algo que era contra a vontade dele, ele ia lá praticar um ato que não lhe dava prazer, que não lhe causava nenhum tipo de amor, mero e simplesmente para cumprir o ritual, para poder receber a graça de engravidar a sua mulher.
Então Paulo vê todas essas coisas e ele realmente acha muito estranho e acha muito diferente do que a direção para o povo de Deus. Isso é uma vergonha, deturpar e quebrar um princípio da hermenêutica que a Bíblia por si só se explica. Apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e a amou a moça. E falou afetuosamente a moça. Falou também Sequém a Hamor, seu pai, dizendo: toma esta por mulher. O se ligar é simplesmente: eu ouvi, eu gostei, eu quero, eu estou amando, ela é para mim. A Bíblia por si só se explica. 1 Samuel capítulo 18, versículo 1. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse à casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Mais uma vez mostra o contexto da época interferido no texto, né? Ou seja, essa mesma história de Davi, né? O Davi, que é rei, Davi, respeitado e tal, tinha várias mulheres e ninguém falava nada na Bíblia, né? Porque nessa época isso era permitido. Hoje em dia é uma coisa que a gente não usa mais, mas ninguém critica Davi por causa disso na Bíblia. Mas a questão dele com Jonathan, eu acho que esse é um dos maiores casos de amor homossexual da Bíblia, né? E as pessoas tentam diminuir isso, falar que é um amor de irmão, amor de amigo e tal, mas a Bíblia é muito clara, né? Seu amor, para mim, era mais importante que o amor das mulheres. Ou seja, ele coloca no mesmo patamar do amor das mulheres e fala que era maior. Então não é uma coisa de amigo só. E a própria história toda, você percebe que tem uma coisa, por trás da história tem um clima homossexual no ar, né? Tem essa questão o Jonas bate o olho de Davi e fica apaixonado por ele, né? Sua alma se liga dele, ele tira a roupa e dá pra ele, ou seja, não é uma coisa de amizade, é uma coisa que bateu um clima ali, né? O rei, que é o pai de Jonas, fica muito bravo quando descobre que Jonas está andando com Davi pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E ele fala uma frase que essa amizade traz vergonha para a nossa casa, ou seja, o que é isso? Por que essa amizade com Davi, que é o herói, matou Golias e tal, por que traria vergonha essa amizade? Porque teria alguma coisa nessa amizade aí que até na época já era vergonhoso, entendeu? Você vê ali que existe um amor profundo, não vou dizer sexual, embora existe um outro texto que Saul, o pai de Jonatas, ele diz que Jonatas era uma vergonha para sua família, porque o hebraico vai usar a palavra amante, né, de Davi. Então, não há uma certeza, há especulações sobre esse romance, mas a gente percebe nos textos bíblicos uma ligação muito forte entre Davi e Jonatas. E a palavra que Saul fala para Jonatas, palavras ofensivas, são palavras que dão a entender que Jonatas amava Davi como um homem ama uma mulher. Porque Jonatas, ele era filho de Saul, e Saul por muitas vezes perseguiu a Davi. Muita gente fala assim, mas nenhuma parte da Bíblia é citada explicitamente a questão da homossexualidade. Eu acho que é citado nessas partes que falam dos eunucos, né? Eu acho que a Bíblia considera eunuco as pessoas que não tinham filhos. Inclusive tem uma parte que inclusive Jesus fala que tem 3 tipos de eunucos. Tem os eunucos que nascem assim, tem os eunucos que são feitos eunucos por algum acidente, e tem os eunucos que se fazem eunucos pela fé. Na verdade, quem ele considera eunuco aí não é quem não tem o pênis, é quem não usa, na verdade, né? Os padres que não usam pela fé, as pessoas que sofreram algum acidente ou foram castradas, etc. E as pessoas que nasceram assim. As pessoas que nasceram assim, eu acredito que eles estão se referindo aos homossexuais. E eles falam exatamente isso, ó. Todos eles têm valor, tem gente que nasceu para casar, tem gente que não nasceu para casar e todos merecem respeito. Jesus falou isso, né? Ou seja, a Bíblia, a igreja usa isso para justificar os padres só, mas pode ser usado para justificar os gays muito bem. A história de Jesus com o encontro do centurião, essa é uma história muito linda, né? É uma história extremamente emocionante,
porque Jesus estava reunido ali na saída de Cafarnaum, no momento onde tinham vários fariseus, tinham vários doutores da lei, pessoas conhecedoras, né, do estudo, conhecedoras da palavra, e de repente chega o centurião, dizendo que o servo a quem ele muito amava jazia no seu próprio leito, enfermo, e que Jesus se prontifica a ir curá-lo, mas ele fala: Senhor, manda só uma palavra e eu tenho certeza que ele será curado. O que a gente precisa entender dessa passagem, em primeiro lugar, é que se nós sairmos do estudo bíblico e irmos para o estudo secular, estudar paralelamente a história, nós vamos descobrir que os centuriões, na sua grande maioria, eram homossexuais. Até mesmo Platão defendia uma ideia de que uma batalha só poderia ser vencida se predominantemente ela fosse lutada por casais de homossexuais. Porque um ia proteger o outro, um ia cuidar do outro. A gente, inclusive, tem a história do centenário batalhão de Tebas, que nunca perdeu nenhuma batalha, porque era liderado e também era composto exclusivamente por casal de homossexuais. Mas voltando aqui para o texto bíblico, a gente entende, através do estudo histórico, né, o estudo secular, de que os centuriões eram, na sua maioria, homossexuais. Mas o texto bíblico deixa algumas margens para a gente compreender essa passagem também, né? O texto fala que o centurião fala que o seu servo, a quem ele muito amava, jazia no seu próprio leito. Qual era o centurião, ou qual era, né, o senhor que poria no seu próprio leito, ou seja, na sua própria cama, um servo qualquer, uma pessoa qualquer para dormir? Jamais isso ia acontecer, né? E ele fala: o servo a quem eu muito amo. O texto, a palavra que ele usa para se referir a este amor é o amor eros. Ele está falando de um amor carnal, ele não está falando de um amor de irmão, ele não está falando de um amor fraternal, de um amor ágape. Ele está falando do amor eros, o amor sexual, o amor de parceiro. Então, ele fala para Jesus que esse servo que ele muito amava jazia no seu próprio leito, ou seja, na sua própria cama, e que Jesus o curasse. Qual era o Senhor que ia se abalar para sair da sua casa, para ir se encontrar com Jesus por um mero servo, por um mero escravo, por um mero subserviente? É um pouco ilógico isso. Então o texto por si só já é bem claro nesse entendimento, de que eles tinham sim uma relação, de que eram um casal de homossexuais. E o mais interessante é que Jesus se admira da fé daquele homem. Jesus efetua o milagre, né, através do envio da palavra, mas não fala nada acerca da homossexualidade dos dois. O grande versículo está em Romanos, né, Romanos 8, que diz que o Espírito do Senhor testifica que todos nós somos filhos do Senhor, somos filhos de Deus. Eu acredito nisso, todos nós somos. A sua raça, dou tua fé, seu estilo, o seu dom, pois para Deus somos iguais, Ele te ama como você é, então esqueça tudo e louva o Senhor. Deus te ama como você é, Ele te criou. Não importa o que vem dizer, pois para Deus filho você é.
sua raça ou sua fé, seu estilo ou seu dom, pois para Deus somos iguais. Ele te ama como você é, então esqueça tudo e louve ao Senhor. Deus te ama como você é, Ele te criou para o seu louvor. Não importa o que veio dizer, pois para Deus, filho, você é. Deus te ama como você é, Ele te criou para o seu louvor. Não importa o que veio dizer, pois para Deus, filho, você é. Deus te ama como você é, Ele te criou para o seu louvor. Não importa o que veio dizer, pois para Deus, filho, você é. Deus te ama como você é, Ele te criou para o seu louvor. Não importa